Oi, eu sou o M2 e nos próximos vídeos aqui do canal da Pensão dos Desenhistas vamos falar um pouco sobre os arquétipos e hoje eu quero falar sobre o arquétipo herói. Bom, mas então vamos falar um pouquinho, o que seria esse arquétipo do herói? Para muitas pessoas pode parecer muito simples, alguns vão dizer, é o protagonista, não tem muito segredo M2. E com toda essa questão, muitas pessoas acabam negligenciando alguns aspectos que o herói tem que emanar, que ele tem que mostrar para os seus leitores. E é uma coisa que eu vejo muito isso acontecendo para quadrinistas iniciantes, que eles ignoram a parte que é importante você pensar sobre o seu personagem, sobre o seu protagonista, e não entende que na hora de ele usar a máscara do herói, ele precisa estar muito bem definido. Primeira coisa de tudo, você tem que pensar que a máscara do herói não necessariamente é o protagonista. Você pode contar uma história através do olhar de outro personagem, ou então seu protagonista é um vilão. Tudo depende de como você quer fazer. O herói não precisa ser o protagonista. Primeira coisa que eu quero esclarecer para todo mundo. A origem da palavra vem do grego, de servir e proteger. Usando essas palavras você já consegue pensar em um monte de exemplo bem simples de heróis que foram usados em livros, jogos, filmes, e você consegue já pensar em alguns exemplos bem básicos. Todo herói sempre busca completar algo dentro de si, seu ego e totalidade. E dessa forma ele entra em uma jornada para entender melhor a si e ao mundo. E nessa jornada sempre terá mudanças nele e em outras pessoas. E agora um comentário rápido. A função de todos os personagens de sua história é fazer com que eles se conectem de alguma forma positiva ou negativa com o público. Muitas vezes eu vejo que quadrinistas iniciantes não se preocupam muito com isso, e por isso muitas pessoas param de ler seus quadrinhos nas primeiras páginas. Você tem que conseguir apresentar o seu personagem logo no começo de uma forma bem humana, de uma forma crível, de uma forma que as pessoas acreditam que aquele personagem exista. Por quê? Porque as pessoas têm que se identificar com aquele personagem. Ele tem um problema na vida dele, ele tem uma dificuldade, são coisas muito importantes. E isso também funciona tanto para herói, vilão, aliados. Você tem que pensar em coisas que as pessoas vão gostar ou não gostar. Não pode deixar uma coisa que fica em branco, fica vazio. As pessoas têm que sentir emoção quando vê aquele tipo de personagem. Tem que ter uma vida ali neles. E também é por isso que você precisa lembrar que outros personagens podem usar a máscara do herói. Muitas vezes um coadjuvante vai ter algum momento em que ele vai brilhar, vai ter um ato heróico. Então você tem que pensar muito bem nessas questões aí para o público conseguir se identificar. Se você não apresentar certos elementos direitos anteriormente do seu personagem, as pessoas não vão acreditar que ele vai poder ter aquela ação. O que movimentou, o que fez essa mudança nele? E falando de mudança, é uma das coisas que mais acontece com quem usa a máscara do herói. O herói passa por diversas mudanças ao longo da história, sejam elas internas ou externas. Ele traz também mudanças com as suas ações, né? Quando ele age, pessoas se sentem inspiradas com ele e ele também consegue essa inspiração através das pessoas. Isso daí tem muito a ver com a questão de servir e proteger que eu falei no começo do vídeo. Outra coisa que é muito negligenciada por quem escreve sobre seus personagens, sobre seus protagonistas, que geralmente são heróis, é que muitas vezes eu vejo a pessoa fazendo o seu protagonista, faz bonitinho uma história, mas na hora de acontecer alguma coisa muito importante, não é ele que toma ação, ele fica passivo. Pessoal, seu personagem principal, que é um herói, ele tem que agir, ele não pode esperar os outros. Ele age, ele faz alguma coisa de importante, nem que seja indiretamente, ele vai fazer alguma coisa. Entenda que as pessoas querem ver personagens que estão agindo de alguma forma. Mesmo em histórias de cotidiano, romances, shoujo, não importa se o personagem não tem que lutar fisicamente, existe uma questão interna dentro dele que vai ter mudanças e vai ter ações em volta de outras pessoas. Ele vai ser um catalisador ali na história. É isso que eu quero que vocês entendam. O herói muitas vezes não precisa segurar uma espada, um escudo. Às vezes é uma pessoa que está querendo ajudar um amigo e encontra formas que vai poder ajudar um grupo, pessoas, de uma forma efetiva. Outro fator muito importante para você mostrar sobre os heróis é se eles vão aprender ou não alguma coisa. O herói sempre está em desenvolvimento, sempre questionando o que está à sua volta e aprendendo com isso ou não, porque o seu herói também pode ser trágico. E comentando sobre o herói trágico, vale lembrar que toda vez vai ter um desafio que existe uma morte iminente, seja ela emocional ou então física. O herói vai ter um confronto ali que ele vai precisar se sacrificar. E com isso ele pode ou não transcender. Ele pode vencer aquele obstáculo
ou então perder, como seria do herói trágico que eu comentei. Então você tem que pensar se o herói vai ou não superar isso. Sempre é válido lembrar que existem esses dois lados. E agora eu quero falar alguns tipos de heróis, começando pelo anti-herói, que não é o oposto de herói, pessoal. Anti-herói não é vilão, anti-herói não faz maldade. Geralmente é um personagem que a sociedade vê ele como mal, como vilão, como alguém fora da lei, mas que está sempre fazendo coisas boas, independente do que a sociedade pensa. Geralmente é um tipo de personagem que o público se identifica com muita facilidade. A maioria dos personagens anti-heróis geralmente não acreditam que as mudanças vão acontecer, eles são céticos. E por causa disso, eles não acham que vai ter uma mudança na sociedade ou até mesmo dentro de si, muitas vezes por causa de algum trauma do passado. E o segundo tipo, talvez o mais utilizado nas histórias, é o herói gregário. É o herói que vai em busca de uma jornada para descobrir mais sobre si ou talvez sobre o mundo, e talvez as duas coisas. Você pode facilmente reconhecer esse tipo de personagem quando você vê a história começando em um local comum, seja ele a família, cidade ou amigos, uma parte da sociedade ali, e ele vai precisar sair deste grupo para ir em busca da sua jornada de autodescobrimento. E no final da sua história ele pensa se ele vai ou não voltar para este grupo, trazendo o Elixir, o conhecimento sobre o mundo desconhecido. O outro tipo é o herói solitário, e muitas vezes eles começam a história sozinho e encontram um grupo e participam de uma aventura juntos. Às vezes, no final da história, ele fica no grupo ou não. Esse tipo de personagem é muito comum em filmes de Velho Oeste, onde um herói solitário chega em uma vila, ele encontra um obstáculo e ele se junta a outras pessoas para poder resolver o problema. E por último temos o herói catalisador. Esse tipo de herói, muitas vezes, ele não tem grandes mudanças internas. Geralmente é um personagem já meio pronto, diferente dos outros tipos que falei até agora. Esse tipo de herói traz uma mudança para o externo, para o grupo que ele encontra. Como por exemplo em alguns filmes de ação policial, onde chega um policial renegado de outra academia, e ele traz grandes mudanças ali pelas suas ações. Ele inspira outros personagens a agirem também. E vale lembrar que você precisa misturar outros arquétipos para você poder criar um personagem melhor. Um herói não pode ser apenas herói, ele precisa de alguma outra máscara para tornar ele mais interessante. E por isso que nas próximas semanas os vídeos do canal aqui vão ser sobre arquetipos. Os outros como mentores, aliados, guardião da limiar. Vou falar um pouco de cada um em cada vídeo da semana. E agora eu gostaria de fazer um agradecimento em especial a todos os apoiadores da campanha do Catarse. Sem vocês nós não estaríamos fazendo o quadrinho do Age of Stellars e nem mesmo este vídeo aqui para o canal. Então, muito obrigado a todo mundo, em especial a Dolph, que é o nosso top apoiador. E se você se interessou, saiba que a campanha é aberta para todo mundo que puder apoiar de alguma forma, com diversas recompensas. Vou deixar aí o link aí no descritivo e você pode dar uma olhadinha. Bom pessoal, eu vou ficando por aí, deixem um like, comentem que tipo de heróis vocês gostam, e como sempre, bons esboços, até mais aí!